Olá, meus amigos, seja bem-vindo ao canal Valtão Mengão. Um momento, hein? Não saia daí que eu volto já, após apresentar o vídeo dos meus parceiros. Aguarde! A serralheria Antares dos meus amigos Henrique e Agnaldo vem agindo há mais de 30 anos, especializada em projetos de ferro e alumínio para arquitetura, design e paisagismo. A serralheria Antares possui profissionais altamente especializados, prestando serviços de excelente qualidade, acabamento e durabilidade a toda a Baixada Santista, São Paulo capital, Litoral, Norte e Sul. Por isso, recomendo e assino embaixo sobre sua qualidade. A todos podem conferir fazendo uma visita à Serralheria Antares. Flamengo! Olá, meus amigos, bom dia nessa quinta-feira. Um pouquinho de frio aqui em Santos, a gente não está acostumado com isso. Nós somos do litoral e no litoral é assim, a gente gosta de calor que nem o pessoal do Rio de Janeiro. Mas hoje vamos conversar um pouquinho sobre o futebol em geral, porque o Flamengo só joga sábado contra o Criciúma, lá em Brasília, e tem feito os treinamentos com os jogadores aí, os que voltaram da Copa América. Temos o Bruno Henrique, que não tem treinado porque está lesionado, e o Alan tomou cartão amarelo, não vai jogar, que segundo a maioria dos torcedores, e a falta do Alan é um reforço para o Flamengo. O futebol no geral, às vezes eu converso com os amigos, fora de vídeo, esses bate-papo que a gente normalmente faz em roda de colega, né, sobre acho um monte de besteira da turma da nossa cidade. Então muitos me perguntam, né, porque como eles sabem que eu faço esse vídeo toda semana sobre o Flamengo, eles me perguntam alguma opinião, algumas informações sobre o futebol de antigamente com o futebol de hoje. Então eu sempre digo que não existe comparação, não vamos poder comparar por várias razões. O futebol modernizou, mudou muito o sistema de jogo, segundo os entendidos, aí, os especialistas, a velocidade do jogador aumentou, eles correm mais do que a bola, no caso. E antigamente o jogador jogava mais com a bola, era mais tático, mais técnico, né? Hoje é meio diferente o futebol. O nosso futebol mesmo mudou porque nós transferimos o que nós sabíamos, o europeu pegou, e nós pegamos o jogo deles. Isso aí já muitos especialistas vêm falando sobre isso. E se formos comparar, não tem como comparar o futebol de antigamente com o futebol de hoje. É impossível fazer uma comparação, porque eu tinha um amigo que faleceu, que foi jogador do Santos, o Canguru, o Werneck. Ele falou para mim uma vez: Valtão, nós na nossa época, nós éramos jogadores. Hoje, eles são atletas. Nós não éramos atletas de ficar fazendo esses vários testes. Nós éramos jogadores, nós jogávamos e tínhamos as nossas qualidades.
o sistema era outro, mas nós éramos mais jogador do que atleta. Então é verdade. Existem histórias dos jogadores de antigamente que é um absurdo. Não um absurdo de falar, puxa, que vergonha. Tinha jogador que ficava à noite num monte de coisa e depois no dia seguinte ia jogar. 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, jogava bem, mas era diferente o sistema, porque inclusive pelo amor que se jogava por uma camisa. Não tinha esse negócio, eu não lembro de antigamente, eu não sou saudosista, nem quero fazer aqui dizer que o futebol de hoje é uma porcaria em relação ao outro. Não, existem muitos bons jogos. Por exemplo, ontem eu assisti um jogo do Botafogo e Palmeiras, foi um jogo bonito de ver, né? Porque é um jogo pegado, né? É claro que eu não sou nem botafoguense, nem palmeirense. Eu estava torcendo para ver se o Palmeiras fazia um golzinho para empatar, que seria melhor para nós. Mas não deu Botafogo. E o Botafogo também é aquela história, né? Às vezes é cavalo paraguaio. Vai ganhando, vai saber o que vai chegar lá no fim. Ainda tem muitas rodadas. Quanto a dizer que o Flamengo já está perdido, desculpe, eu não falo isso. Eu não sou desses pessimistas que vai dizer, o Flamengo já era, acabou. Não acabou. Eu tenho minhas dúvidas, tranquilamente, a respeito do Tite. Tite, para mim, no meu ver, não é treinador para o Flamengo. Não é, para mim não é. Não vou dizer para vocês que estou arrumando uma desculpa se o Flamengo perder, só por causa dele. Eu não acredito no sistema dele. Ele joga no posicional e eu não gosto. A minha opinião, eu não gosto. Eu gostaria que fosse diferente. Mas, voltando ao futebol, o futebol de hoje é um futebol dinâmico, né? Exige muito do jogador. Ele precisa ser um atleta mesmo, porque parece-me, né, segundo o que eu li, de antigamente o jogador corria 6 quilômetros, hoje ele precisa de correr 10, 15, 20, sei lá. Entendeu? Porque mudou o sistema, não adianta que mudou. Agora, em questão de vontade de jogar, não tenho nem dúvida, pois eu não tinha nem dúvida. O jogador ficava mais tempo no clube e ele gostava de jogar o futebol. A maioria deles, é só pegar a história um por um, eles gostavam de jogar futebol e não tinha essa prepotência que os jogadores de hoje têm, né? Os jogadores eram mais simples, não tinha problema, o jogador podia... Por exemplo, eu moro aqui em Santos há muitos anos, eu nasci aqui, né? E os jogadores, mesmo os jogadores não andavam pelas ruas normais e ninguém assediava, ninguém ofendia, ninguém xingava. Eram jogadores, eram mais humildes. Hoje o jogador tem mais prepotência. Quando passa por um lugar com celular e radinho de ouvido e esses negócios todos, essas coisas todas que eles usam, e não dão muita bola, e se acham os maiores do mundo. Eles consideram-se Pelé, né? Maradona, acham que todos são Zico, entendeu? Eles se acham. E de antigamente as qualidades eram muito maior, não tem nem dúvida. Quanto à qualidade técnica, o jogador ele pensava em jogar bem, porque ele treinava o futebol. Ele não ficava com muita frescura, não, ele treinava o futebol. Hoje os jogadores são meio, sei lá. Eu tenho, se falar saudosista, não é saudosista. É que o futebol era mais bonito de ver, pô, não tem nem por onde. Hoje o futebol é muita correria, sei lá. Eu até estava conversando com um amigo que a gente desanima tanto com o futebol, não pelo futebol só, pelo como o futebol é administrado. Veja bem, não era de maneira nenhuma, nunca iria se esperar que um time da qualidade do Santos viesse a ser jogado para a segunda divisão. Não era para um campeonato desse, um Fluminense está lá embaixo, um Grêmio está lá embaixo, um Corinthians está lá embaixo. Não era porque eram times que tinham nome e tinha qualidade também, não jogava com nome. Hoje o futebol está desequilibrado.
Mas você vê, hoje não tem mais time pequeno. Os times pequenos derrubam os grandes porque falta vontade. E eu não consigo entender uma coisa, esse cansaço que existe. Porque sempre o jogo no Brasil sempre foi assim, muitos jogos. Mas os jogadores não eram tão preparados que nem são preparados hoje, e eles eram um jogo diferente. Muita gente fala que nós, os velhos, nós somos saudosistas, que nós fazemos comparação. Não tem de fazer comparação nenhuma. É que se você pegar, qualquer um pegar um vídeo de um jogo de 1970 ou antes, vai ver que a qualidade era outra, era um jogo mais bonito. Ah, mas hoje é mais pegado, mas sempre foi pegado. Nunca teve facilidade. Se você pegar, fizer uma entrevista com um jogador que nem o Zico, ele vai dizer para você que o marcador ficava na orelha dele direto. Não era que nem agora que tem espaço para jogar, não. A marcação do zagueiro era pesada em cima dos atacantes. Mas eles jogavam bola. Eles jogavam bola. O Zico pedia a bola para ele, mesmo sabendo que ele ia ser marcado. E a marcação não era frouxa, não. Era uma marcação diferente. Hoje fala assim, é difícil jogar. É difícil porque existem muitos esquemas, né? E não deixa o jogador jogar. Veja bem, estou falando, não deixa o jogador jogar, como eles sabem, eu falo no Flamengo. Porque a minha bronca contra o Tite, não contra o Tite pessoa, o Tite treinador, é que ele não coloca o time do Flamengo para jogar como os jogadores gostam de jogar, na qualidade deles, de cada um, porque o que sempre foi o Flamengo foi sempre um time de ataque. Não é que não tinha defesa, mas era um time de jogar para frente. Hoje não. O que acontece hoje? Os zagueiros é aquilo, não adianta. A gente está falando, sempre parece que a gente está fazendo o mesmo vídeo. Mas é sempre assim. É zagueiro para zagueiro, zagueiro para goleiro, goleiro para frente. Isso não é jogo. O jogo do Flamengo é outro. Quando você joga no 4-4-2, você faz o quê? Você vem armando de trás para frente, mas você vem jogando com o meio do campo do Flamengo. Não deixar o meio do campo perdido e os atacantes lá isolados, com os dois pontos abertos, sem saber o que fazer. É um jogo horrível. Eu não sou tático. Eu falo aquilo que eu vejo. Os jogos do Flamengo é horrível. Ultimamente é horrível. Do modo que o Tite está levando o nosso time, eu não quero isso. É claro que eu não quero. Mas eu bato até aqui, porque eu não acredito que o Flamengo vai chegar em algum lugar dessa maneira que vem sendo dirigido. Ninguém vê isso. Agora veja bem, todos os times se reforçaram. Tem uma mania de dizer que o Flamengo tem o maior elenco. Tem um bom elenco. Não vou dizer o maior elenco, tem um bom elenco, tem bons jogadores. Tecnicamente, são bons jogadores. Eles têm bom salário, têm boa alimentação, tem condições físicas para isso, mas ao mesmo tempo não tem. Porque quantos jogadores se machucam no Flamengo? Quantos? Toda vez tem um jogador machucado. Algumas coisas não estão sendo bem dirigidas no Flamengo. É porque, hoje em dia, porque nem agora nós temos a eleição do Flamengo no fim do ano. Eu não sou muito chegado a ficar bisbilhotando sobre isso. Mas veja bem, nós temos as eleições do Flamengo no fim do ano. Eles estão montando umas estratégias, umas políticas, que é absurdo. O senhor Marco Vaz dizer que no fim do ano não vai ficar mais. São jogadas políticas para simplesmente enfraquecer ou fortalecer a chapa de cada um. Porque eles estão interessados em poder. Eu não acredito em nada que eles falam. Eu não sou fã de diretoria. Eu sou flamenguista. Eu gosto do Flamengo, gosto de ver as coisas a respeito do Flamengo. Agora, é decepcionante o modo como o próprio Flamengo é dirigido.
Ontem, se eu não me engano, um dos candidatos, o BAP, falou que não é hora do Flamengo pensar em estádio. Então, são políticas que são criadas que simplesmente só pioram o futebol. Vai dizer para mim, quantos diretores desses, do Flamengo, ou de cada um dos times, são realmente torcedores do time? Não são, eles são políticos. Eles querem poder, querem simplesmente uma posição. Não estão muito preocupados com o torcedor, não estão preocupados simplesmente com a política deles. Por quê? Se amasse realmente o Flamengo, não ficava com essas palhaçadas, que nem teve uma declaração de dizer que a janela ainda está aberta até setembro. Se a gente pensar em reforçar o Flamengo em setembro, nós vamos, até lá tem muitos jogos difíceis. E o Flamengo não vai conseguir. Por quê? Nesses campeonatos que nós temos de disputar, que é Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, nós precisamos de quê? De ter um elenco que possa ser substituído, né? Que as substituições façam efeito positivo e não negativo. A gente tem que ter jogador que, quando substituir o outro, que reponha realmente e dê uma continuidade e uma melhoria ainda no time. O senhor Tite, parece que ele não tem plano de treinamento. As substituições dele são, de repente, surpreende a gente. Em todos os jogos, é só pegar o jogo por jogo e verificar. São inovações criadas, parece que é criada no momento, coisas que não foram treinadas. Então, a minha preocupação com o Flamengo é que a diretoria só fica tentando enganar o torcedor. Veja bem, tal de Marco Antônio, né? Quer que não quer, trata que não trata, contrata que não contrata, Claudinho, tal. E agora apareceu de novo o interesse pelo Evander. Quer dizer, tudo isso aí depois não traz ninguém. Palmeiras foi atrás, conseguiu contratar. Se são os melhores ou não são, não sei, mas fez contratações. O Clube Atlético Mineiro fez contratações. O Cruzeiro fez contratações. Todo mundo contrata. E o Flamengo não contrata ninguém. Só faz ameaça, porque sempre vai naquela mesmo. Eu não entendo internamente, eu não posso dizer o que eles estão pensando. Eu só vejo os efeitos daquilo que acredito que eles tenham pensado. E até agora não deu certo, porque eu não vejo ninguém. Só fica iludindo o torcedor. E o torcedor, os dirigentes precisam entender que independente das questões políticas dele, dos interesses políticos, de poder, de comandar ou não comandar, precisa entender que o torcedor não é burro. De antigamente, o futebol passava muito despercebido, as coisas do clube, porque não existia essa modernização da mídia. Antigamente nós só líamos as notícias nos jornais. Né? E as notícias vinham nos jornais, era aquilo que a gente lia. A gente não tinha acesso a uma variação de informações, porque hoje nós temos um pessoal do YouTube, nós temos muitos repórteres, nós temos muitos jornalistas. Então hoje o que acontece vem à tona logo, vem na hora. Então a gente é bem mais informado. E ao mesmo tempo, aonde que o futebol torna-se triste? Por esse excesso de informações. Por incrível que pareça. Aquele negócio me engana que eu gosto. De antigamente era mais ou menos assim, me engana que eu gosto. Porque a gente não sabia tanto dos clubes, a gente não sabia tanto de diretoria, não sabia dos procedimentos internos. Então a gente tinha somente o quê? A felicidade de ver a hora do jogo. No meu tempo mesmo, ouvir o jogo pelo rádio. A gente não tinha tanta informação, então a gente não sofria tanto. Hoje a gente sofre muito mais do que antigamente. Essa que é a diferença. As pessoas às vezes não entendem o que eu falo, porque hoje você pega o computador, pega a televisão, pega o YouTube, onde for, você tem
uma gama de informações que, ao mesmo tempo, você fica informado e, ao mesmo tempo, você fica chateado, porque são tantas informações de desencontro, um fala B, outro fala C, outro fala H, e a gente fica tenso com isso. E antigamente a gente ficava feliz, porque a gente ia no campo assistir o jogo. A gente não tinha tanta informação que fulano, que o jogador tal foi para onde, ou foi para aqui, ou foi para lá. Não tinha nada disso, não tinha essas informações. Não adianta, é só voltar no passado que vai ver, não tinha. Então, a gente vivia a felicidade de ser torcedor. Hoje, a gente vive a felicidade de ser torcedor porque eu sou feliz de ser flamenguista. Mas a quantidade de informações negativas são tantas que você fica, se você não se reciclar direito, você acaba ficando nervoso e acaba falando um monte de coisas negativas em respeito ao seu próprio time. Então, o futebol melhorou em algumas coisas e piorou em outras. Porque os jogadores, como eu já disse no começo do vídeo, os jogadores de hoje são muito prepotentes. Eles se acham os deuses da verdade, quando que, na verdade, eles deveriam ter mais humildade e mais futebol. Hoje não, eles têm mais prepotência e menos futebol. Qualquer jogador faz um gol, já acha que é um Maradona, que é um Zico da vida, que é um Pelé. Não é assim, não. Não é dessa maneira. Eles precisariam aprender, mas vai ser difícil, porque hoje o que vale é beijar o distintivo e ganhar dinheiro. É isso aí. O que a gente vê? Um exemplo nós tivemos, incrível, até 1970, todas as pessoas, é só recordar, amava a seleção brasileira. Era uma maior alegria quando chegava o Campeonato Mundial. Eu lembro, nessa época, eu trabalhava na Cosipa, o trabalho na hora do jogo, era montado tinha um planejamento, para na hora do jogo parava a obra, parava os serviços. Só ficava aqueles serviços que não poderiam ser interrompidos e eram colocados nos canteiros de obra, como se chamava, a televisão, para a gente assistir e torcer. Mas torci com muita alegria. E eu sou do tempo ainda do radinho espica, que a gente ficava escutando. Então, era uma alegria danada de saber do futebol, da seleção. Hoje ninguém está se interessando mais. Por quê? Porque, primeiro, nós não conhecemos nenhum jogador. Os jogadores são tudo lá de fora. Os jogadores, se perde ou ganha, ninguém aparece por aqui, não precisa dar satisfação. Se o jogador hoje não pode ser chamado a atenção, nós vimos nos últimos jogos, jogador da seleção querendo discutir e brigar com a torcida, coisa que não era assim. O torcedor era mais humilde, jogava mais bola, tinha mais raça, mais vontade. Então, hoje o futebol está desse jeito. Eu resolvi fazer um vídeo hoje, não é um desabafo, não é para conseguir like, nem para conseguir seguidores, não é nada disso. É porque, na verdade, o futebol está isso. O futebol está uma bagunça, porque até hoje de manhã eu estava conversando com a minha esposa. É impossível você chegar e falar assim, não vou ver mais jogo. Não torço mais pelo Flamengo. Não adianta, isso aí é bobagem que nenhum torcedor consegue, não só do Flamengo, torcedor de cada um dos times, mas muita gente deixou de se preocupar com o futebol por causa disso, por causa dessa bagunça. É claro, aí fala assim, mas volte, os estádios lotam. Claro, porque o Brasil é muito grande, né? Tem muitos milhões a nossa população tem muitos milhões de habitantes, então é muita gente. Então, em relação a um estádio que enche com 60 mil, nós temos mais de 200 milhões no Brasil. Então, veja bem, é por isso. Mas se pudesse fazer um acompanhamento de uma análise, né? Eu começar a fazer um acompanhamento vamos falar de 1970 para cá, fazer um gráfico de quantos torcedores cresceram, ia ver que diminuiu. As pessoas estão desinteressadas por esse tipo de futebol. A seleção, você vê um jogo,
Por exemplo, o jogo da seleção, você vê a Copa América, alguns jogos os estádios estavam vazios e outros estavam cheios. Então, não é mais aquele entusiasmo por seleção, não tem aquele entusiasmo. Eu sou. Até uma vez me perguntaram se eu não era brasileiro. Eu falei, eu sou patriota, mas não sou idiota. Eu não sou obrigado não vou deixar de ser brasileiro por não concordar com algumas coisas da seleção brasileira, onde eles estão pouco se lixando. E veja bem, pagamos como se fala na gíria, pagamos um bico danado com a seleção, e o que acontece? Os jogadores são contratados para fazer comerciais em televisão, para ganhar mais milhões do que eles ganham. Eles vão se importar com o futebol? Não vão se importar. Então, eu espero, meus amigos, que vejam meu vídeo. Se gostar, tudo bem. Se não gostar, achar que o velho aqui falou um monte de bobagem, não tem problema. Mas o retrato do futebol é esse. É um retrato do futebol de 2024, que um dia sempre eu pensei que fosse ser uma maravilha. Hoje não é muito entusiasmado. Você, os torcedores do Flamengo, que nem eu, o elenco que tem o Flamengo, com a qualidade técnica individual, pelo valor monetário de cada um, o que acontece? A gente senta para ver uma televisão ou vai no estádio e às vezes é uma decepção. Perdemos para times que são inferiores, com todo o respeito, inferiores em questões de técnica, de valores, né? de folha mensal, e acabam ganhando do Flamengo. Coisa que a gente não espera. A gente senta para pensar que vai ver um espetáculo e às vezes não vê. E os jogadores são bons. Mas por quê? O que acontece isso? Coisas que nós não sabemos porque não vivemos lá dentro. Mas o que importa para nós é o resultado. E torno a dizer, eu não sou fã do Tite, e se ele me provar o contrário, tomara que me prove ao contrário. Tomara que me prove, mas eu tenho uma impressão, pelo que eu conheço de futebol, pelo que eu acompanho pela minha vida de futebol, que com o Tite nós vamos chegar a lugar nenhum. Nós temos muito jogo pela frente, é claro. Nós não estamos em primeiro, nós estamos descendo, estamos 5 pontos diferentes do Botafogo, a menos. Para recuperar, é claro que é fácil de recuperar, porque tem muito jogo. Mas se o Tite não mudar essa teimosia, ele não entendeu que o futebol do Flamengo é diferente daquilo que ele pensa, que o jogador não tem de jogar como ele quer. Ele tem de montar um esquema para aproveitar a qualidade de cada jogador na sua posição certa. E o Flamengo tem de jogar, como eu sempre, não é que eu quero ensinar o Tite, mas o jogo do Flamengo tem de ser aquele onde os jogadores jogam à vontade, se deslocando e ir para frente. Não é de zagueiro para goleiro, goleiro chutão. Isso aí não resolve. E quando chegar no final começa a perder, entra em desespero, coloca um monte de atacante e bagunça o meio do campo e bagunça a defesa. É só pôr o jogador no lugar certo. Para isso, eu acho que deve ter treino. O Flamengo teve um espaço de tempo agora para jogar contra o Criciúma no sábado. Vamos ver o que o Tite arrumou. Entendeu? Tomara, eu tenho esperança, bato aqui, que a gente vai conseguir ficar entre os primeiros. E para ser campeão, tem que ter uma responsabilidade muito grande do treinador, dos jogadores e da diretoria. Tem que ser um conjunto de coisas, né? Porque ninguém ganha um campeonato sozinho. Não posso chegar e dizer assim, o Tite. Não, é um conjunto. Os departamentos que o Flamengo tem, departamento técnico, os departamento médico, as diretorias, o treinador principalmente, e mais ainda a responsabilidade dos jogadores é que vai valer. Que nem agora teve uma notícia que foi cancelado o caso do Gabigol, que ele não vai poder jogar, mas pelo que eu fui informado, não chegou nada
na direção do Flamengo, e até ontem, ele poderia jogar contra o Criciúma. A não ser que venha uma ordem que ele está suspenso novamente e que ele tem de ficar fora. Mas, por enquanto, ele vai jogar. É uma necessidade? O Gabigol é uma necessidade porque nós não temos um substituto. E não podemos dizer que, tomara que não aconteça nada, mas o Tite, por mais que goste ou não goste do Gabigol, ele precisa ter o Gabigol no banco, porque algum problema que venha acontecer com o Pedro, tomara que não, mas precisa contar com ele. Então, gente, é mais ou menos isso aí. Eu espero que goste do meu vídeo e deixe seu comentário, deixe também seu like, se achar que deve, faça a sua inscrição. Eu não vivo disso. Eu gosto de conversar, gosto de desabafar, pôr para fora aquilo que a gente sente sobre o futebol, um pouquinho que eu entendo, e às vezes muita gente vai falar, esse velho não entende nada, também não tem problema. Tá? São minhas opiniões, são meu modo de falar, são meu modo de ver, e o futebol está caindo da graça das pessoas, né? Por quê? Por causa dessas coisas que é mal administrada. Todos os clubes estão assim. Estão numa bagunça, porque tem muito, sabe, muita prepotência de cada um, tanto da diretoria como do departamento técnico, departamento médico, departamento físico, todo mundo é importante. O que é menos importante para todos eles, sabe o que é? Somos nós, os torcedores, que na verdade é o mais importante. Porque se não tivesse torcida, não tinha Flamengo, não tinha Corinthians, não tinha São Paulo, não tinha Santos, né? Então, meus amigos, saudações rubro-negro, e mais uma vez, não esqueça, eu sempre falo, isso aqui é Flamengo. Se não é para eles, é para nós, os torcedores. Um abraço.